Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar sobre o trabalho infantil. E quem está conosco para falar sobre o assunto é o Procurador do Trabalho, Rafael Dias Marques, coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Procurador Rafael Dias, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho para conversarmos sobre esse assunto, que é um assunto tão recorrente, tão importante e que diz respeito exatamente ao dia a dia da nossa sociedade, né? Exatamente. Satisfação é minha voltar a Natal e participar do programa Justiça e Trabalho, falando de um tema que está nas ruas. Quem de nós nunca viu uma criança, um adolescente nas grandes esquinas da sociedade, ou dentro de uma casa, ou nos bares, vendendo alguma coisa em situação de trabalho que é perverso, que maltrata, que ofende inúmeros direitos fundamentais da criança e do adolescente. Isso, e iniciando por esses aspectos aí, o que é que, na verdade, para a gente esclarecer o telespectador, caracteriza o trabalho infantil, né? Ele é uma violação de direitos? Exatamente. O trabalho infantil, conceitualmente falando, é toda atividade, remunerada ou não, com vistas ao lucro ou para a própria sobrevivência, desempenhada por crianças e adolescentes menores ou abaixo da idade mínima prevista pelas leis. Portanto, o trabalho infantil é prestação de serviços, qualquer prestação de serviços, subordinada, eventual, voluntária, que são exercidas por crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, que é a idade limite prevista por nossa Constituição Federal para o ingresso no mercado de trabalho. Isso, como eu destaquei, é uma violação de direitos? Exatamente, e não é qualquer violação de direitos, né? O direito ao não trabalho, por ser previsto na norma constitucional, por ser previsto em normas internacionais, como a Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, como a Convenção 138 da OIT, 182 também da OIT, pela estatura dessas normas, não é qualquer direito, é um direito fundamental. É um direito humano de criança e adolescente. Então, toda vez que se verifica uma exploração do trabalho, se está diante de uma grave violação de um direito humano, de um direito fundamental de toda criança e todo adolescente. Violação essa que dá margens, que dá entrada para outros tipos de violações, como violação ao direito à saúde, como violação ao direito ao lazer, como violação ao direito à educação, todos direitos estes fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição Federal. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, na sua avaliação pessoal, quais são os prejuízos trazidos ou causados à criança e ao adolescente e também, logicamente, com as repercussões que se causam na sociedade, né? Um dos principais prejuízos do trabalho infantil, sem dúvida, é a ofensa à saúde. No Brasil, por mês, 5 crianças se acidentam no trabalho e uma morre. São números que, numa primeira vista, podem parecer pequenos, mas representam uma média quase 3 vezes superior à média de acidentes e mortes no trabalho protagonizadas por um adulto. O trabalho infantil também ofende a educação, ofende o direito à boa educação. Criança que trabalha ou não vai para a escola, ou se já vai à escola, chega muito cansada e não consegue assimilar os conhecimentos. O trabalho infantil também é perverso porque retira da criança o seu direito ao lazer, o seu direito a brincar. E sabe-se que nessa fase da vida o lazer, a brincadeira é fundamental para o desempenho das habilidades, das competências, para a formação da personalidade da criança. Qualquer lesão nessa época da vida vai se repetir num adulto problemático, com problemas psíquicos, com problemas sociais, com problemas de relacionamento. Por isso, o trabalho infantil é perverso, o trabalho infantil maltrata, o trabalho prejudica e, portanto, precisa ser evitado a todo custo por toda a sociedade, pelo Estado e, inclusive, pela própria família. E aí o prejuízo tem a repercussão direta no convívio social da criança e do adulto no futuro, né? Exatamente. O trabalho infantil tira o tempo da criança para essa convivência familiar e comunitária. E isso reflete na formação do seu caráter enquanto pessoa, enquanto cidadão. De certa forma, o senhor já falou mais ou menos aí, mas qual é a realidade social que se apresenta hoje do país com relação a essa questão da exploração do trabalho infantil? Hoje ainda são mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho, segundo dados da PNAD do IBGE. Esses mais de 3 milhões de crianças e adolescentes se ativam em diferenciadas formas de trabalho. As mais comuns e as mais difíceis de combater são o trabalho infantil na informalidade, o trabalho infantil na agricultura familiar e o trabalho infantil doméstico. O grosso do trabalho infantil, o grosso desse número assustador de 3 milhões, está concentrado nessas formas. E essas formas, para serem enfrentadas, demandam cada vez mais um protagonismo do Estado brasileiro em prol de políticas públicas que venham a assistir essa população excluída, marginalizada e que, por conta dessa exclusão, acessa cada vez mais precocemente o mercado de trabalho. Essa é uma questão das políticas públicas que eu gostaria de levantar com o senhor mais
Antes disso, eu gostaria de perguntar, o senhor está à frente da Coordenação Nacional do Ministério Público do Trabalho com relação ao combate, né, à frente de combate desse tipo de exploração da criança e do adolescente. O que tem sido feito pelo Ministério Público do Trabalho exatamente para tentar sanar essa situação, digamos assim? O Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido 2 linhas de atuação. Uma linha que se diz preventiva, de sensibilização, de conscientização, que se dá através da promoção de campanhas publicitárias, de audiências públicas, de participação em fóruns de discussão, e o objetivo é focar no papel, no despertar da responsabilidade de cada ator da sociedade, de cada ente da administração pública e da própria família. Visa-se desconstruir aquele velho mito, no sentido de que trabalho é uma situação boa para a criança, porque dignifica, porque afasta do ócio, porque afasta do crime. Nessas atitudes, nessas atuações preventivas, o Ministério Público do Trabalho, portanto, visa desconstruir esse mito, essa falsa ideia de que trabalho é bom. Porque trabalho infantil, como vimos, é prejudicial. Ofende o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente e, por isso, deve ser evitado. Mas não só a linha da prevenção, né? Atuamos também, o Ministério Público do Trabalho atua repressivamente, punindo com multas, com indenizações, todos aqueles que exploram a mão de obra da criança e do adolescente e ainda exigindo do Estado, que tem o dever de proteger essas crianças em situação de trabalho, o desenvolvimento de políticas públicas que visem a prevenir e erradicar esse tipo de problema. Doutor Rafael, o trabalho infantil, que aí eu acho que isso vai numa discussão bem mais ampla, né? Mas o trabalho infantil é uma questão jurídica, ou se resolve pela questão jurídica? Não somente. O trabalho infantil tem um componente jurídico, porque nós vimos é uma violação de direitos e que, como toda violação de direitos, precisa ser reparada, precisa ser tutelada e aquele que deu causa precisa ser responsabilizado. Mas o trabalho infantil também é um problema social, é um problema antropológico, é um problema cultural. A sociedade, grande parte, ainda aceita o trabalho infantil como um mal menor, como uma solução de vida, principalmente para as crianças pobres e excluídas. Enfim, todos esses componentes ajudam a entender o problema do trabalho infantil e ajudam a entender que é necessário uma abordagem ampla, integral e integradora de Estado, família e sociedade para resolver este problema. Doutor Rafael, quais as políticas públicas, as existentes ou as que estão sendo discutidas, ou as que a sociedade clama por elas para o enfrentamento dessa realidade? Mas é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo, dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.